Olá, querido estudante. Eu me chamo Dimitri Pessoa. Sou professor do Centro Universitário Cristos. Na nossa aula de hoje, o primeiro tema a ser trabalhado será derivadas de funções exponenciais. Proposição 1. Se y é igual a elevado a x, respeitando a condição que a maior do que zero e a diferente de 1, então a derivada de y com relação a x é igual a elevado a x, veja que é a própria função, ó, tá? Vezes o logaritmo natural de a. Professor, eu não me recordo quem é ln de a. Ó, olha aqui para o canto direito. ln de a é igual ao logaritmo de a na base e. Certo? Então, toda vez que você vê ln, que vai ser chamado de logaritmo natural ou logaritmo neperiano, isso aqui quer dizer que o meu logaritmo possui a base e. Tá? E é a constante de Euler. Ok? Vamos para um exemplo prático, bem rapidinho. Olha só como é simples trabalhar com essa derivada. Y de x é igual a 3 elevado a x. Quem é a derivada de uma função exponencial? dy dx é igual a de x vezes ln de a. Tá? Então, eu posso dizer que dy dx é igual a 3 elevado a x, veja que é a própria função, ó, vezes ln de 3. Tá? Professor, eu quero saber o valor dessa derivada. Então, você vai pegar o valor de x, tá, que ele vai dar na questão, para qual o valor de x você quer saber o valor dessa derivada, substitui aqui. Por exemplo, se x fosse igual a 2, então isso aqui seria 3 ao quadrado, que dá 9, vezes o ln de 3. Tá? Só isso. Básico, básico, básico. Nada mais do que isso. Veja outro exemplo. Y de x é igual a meio elevado a x. Então, quem é a derivada? Veja, a própria função exponencial, meio de x, vezes o ln de meio. Tá? Nada mais do que isso. Viu como é simples? Básico, né? Próximo exemplo. Y de x é igual a e elevado a x. Bom, vamos derivar, né? dy dx vai dar o quê? E elevado a x vezes o ln de e, tá? É a própria função vezes o ln da base. Só que um detalhe, ln é o log de quem? Log de e na base e, tá? Quando eu tenho um logaritmo igual à base, então isso aqui vale 1. Por sua vez, dy dx é igual a e elevado a x. Tá certo? Somente isso, nada mais. Proposição 2. Se y é igual a elevado a u de x, com a maior do que zero e a diferente de 1, sendo u uma função derivável para x. Tá? O meu expoente agora é uma função derivável para x. Então, eu posso dizer a você o seguinte, ó, que dy dx é igual a elevado a u é o meu expoente, tá? Vezes ln da base do expoente, ó, ln de a, vezes du dx, ok? Ó, du dx. Então, veja o exemplo. Y é igual a 5 elevado a x ao quadrado. Quem lembra da fórmula? dy dx é igual a elevado a u vezes ln de a du dx. Bom, quem é o meu y? Y é igual a 5 elevado a u, certo? Mas quem é u, professor? U é igual a x ao quadrado. Pessoal, quem é du dx? Quem é a derivada de u com relação a x? Bom, bem simples. Pega o expoente, joga para frente. Vezes x, 2 menos 1. Tem que subtrair 1, hein, aqui em cima, ó. 2 menos 1 dá 1, né? Então, isso aqui pode ser chamado de 2 vezes x. Concorda? Então, a derivada vai ser o quê? Vai ser 5 elevado a x ao quadrado, que é a própria função, vezes o ln de 5, que é a base, ó, tá? Vezes a derivada de u com relação a x. Não é básico? Muito bem. Vamos para outro exemplo. Y de x igual a exponencial de 2x. Como fazer isso? Bom, dy dx vai ser, veja, a própria função, ó, 2 elevado a x, tá? Vezes ln da base, ou seja, ln de e,
vezes a derivada do expoente. Não é 2x, não é? Quem é a derivada de 2x? Muito bem, o 2, tá? Caso você não lembre, na nossa primeira aula, né, primeira parte lá, derivada de logaritmo, de funções polinomiais, eu ensino a derivar 2x, tá? Então, não lembrou dessa derivada? Retorna lá para que você possa deixar isso bem fixo. É uma derivada bem simples, tá bom? Beleza. Professor, então, morreu aqui? Bom, você pode organizar um pouco mais, né? Lembrar que isso daqui vale quanto? Vale 1. E aí a sua derivada vai ficar o quê? 2 vezes a exponencial de 2x, ok? Vamos para outro exemplo. Y de x é igual a e elevado a x ao quadrado. Então fica a derivada de y com relação a x. Vai ser a própria função, ó, e elevado a x ao quadrado, vezes o ln de e, que é a base, vezes a derivada do expoente. Quem é a derivada de x ao quadrado? Nós acabamos de fazer, né? Há poucos minutos atrás. Dá quanto? Muito bem. Dá 2x, tá? Lembrando, ln de e vale 1. Então, você pode dizer que dy dx é igual a 2x vezes a exponencial de e elevado a x ao quadrado. Tudo bem? Não foi simples? Muito fácil, né? Bom, o nosso segundo tema de hoje será sobre derivadas de funções logarítmicas, tá? Veja só como é simples também. Se y é igual ao log de x na base a, tá? Lembrando que a maior do que 0 e a é diferente de 1, então eu posso dizer a você que dy dx vai ser igual a 1 sobre x vezes o logaritmo de e, tá? Ó, logaritmo de e na mesma base da função. Ah, tá vendo? Ó? Aqui eu tenho a base a. Aqui eu também tenho a base a. Então eu vou respeitar. Eu sempre vou trazer essa base para a derivada. Ok? Sempre vou fazer isso. Vamos para um exemplo aqui mesmo. Ó. Y é igual a ln de x. Então vou derivar. Como é que fica? dy dx vai ser 1 sobre x, certo? 1 sobre x, vezes o logaritmo de e, esse e aqui já é fixo, ó, na base da função. Ora, lembra que eu disse a você que ln é a mesma coisa que o log na base e? Então, esse ezinho que está aqui, ó, é a base desse logaritmo. Tá bom? E aí você lembra que o logaritmo de e na base e vale quanto? Vale 1, né? Então, dy dx dessa função aqui, tá? Dessa função ln de x, é igual ao quê? 1 sobre x, ok? Mais dois outros exemplos aí, ó. Nós temos direto, ó. Y igual ao log de x na base 4. dy dx vai ser o quê? Ó? 1 sobre x vezes o log de e na base 4. Tá? Morreu, nada mais. No b, dy dx vai ser 1 sobre x, mas quem é o meu x aqui? Ó? 2x ao quadrado. Tá? Então, vou colocar aqui 2x ao quadrado. Vezes o log de e na base 3. Tá? Vezes o log de e na base 3. Vezes a derivada do logaritmando. Ou seja, o 2 vai descer, vai ficar 2 vezes 2 vezes x. Ok? Não foi simples também? Bons estudos a todos e nos vemos na nossa próxima videoaula.